Graça e a paz para todas. Bom dia, que o Senhor Jesus nesta manhã possa estar nessa manhã falando ao teu coração. Desejo a paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor, Angélica, como é bom saber que logo de manhã nós sentimos o desejo de buscar a presença desse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Pai do Senhor, Andréia, Pai do Senhor, Beza, Pai do Senhor, que Deus esteja abençoando as vossas vidas. Gostaria de louvar um cântico, um hino, um louvor ao Senhor, para começar a ministração. E se você puder, quiser também acompanhar e louvar juntos, nós vamos estar, louvando junto. É um louvor um pouquinho, como eu tenho dito, acho que a idade vai chegando, a gente fica meio saudosista, e esse louvor eu gosto muito, assim, fala muito ao meu coração, e confesso que nessa manhã de hoje eu perdi a hora, e por isso que me acordei um pouco tarde, mas estou aqui. E eu gosto muito desse louvor. E eu queria cantar junto com vocês. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te buscar, derrama meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te servir e te amar até o fim. Mesmo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. Pai, Senhor, Bruninha, estender as mãos para te buscar, derrama meu coração sobre o teu altar. Pai, Senhor, Evanilza, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te servir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor. Na escura noite brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. Eu entendi, Beza. Você fez a solicitação. Essa live que agora a gente está fazendo pela manhã, a live que a gente está fazendo da ministração, e daí a gente não faz essa participação só, falando mais, que a gente está fazendo aquela parte que é do áudio, só que agora a gente está fazendo, no ao vivo. Aí a nossa irmã Bruninha, ela tem gravado, colocado lá que, para a glória de Deus, nós temos agora um canal
né, do YouTube, e essas palavras, essas mensagens do Senhor têm alcançado muitas vidas, não só as nossas, né, do nosso grupo, mas a de muita gente. Ontem mesmo, nossa pastora Cris estava falando, né, para mim, né, a respeito assim de poder abrir, né, para mais outras pessoas, porque aí no trabalho dela, né, algumas pessoas estavam ouvindo a ministração, recebendo da parte de Deus, e eu digo para você também que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, né, que a bênção e a paz de Cristo esteja sobre a vossa vida. E nessa manhã eu queria que, se você pudesse abrir aí a tua Bíblia no Salmo 124. Eu queria que nessa manhã você pudesse acompanhar, né? E juntos nós falar, né? O que Deus está trazendo para o nosso coração. Salmo 124. Salmo 124 vai dizer: se o Senhor não estivesse no nosso lado, que Israel o repetia, se o Senhor não estivesse no nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes dele. Como um pássaro escapou da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. Bruninha, eu queria que, se por favor, tu pudesse avisar a nossa pastora Cris e a Camilinha. Eu avisei, ela havia perguntado, assim como nossa irmã Angélica também, que estava pedindo, né, se ia ter começado a live aí. Avisa aí, por gentileza, tá certo? Para elas, que nós estamos nesse momento ao vivo, tá certo? A ministração. Querido Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra nesta manhã, que seja alimento para as nossas vidas, que o nosso coração esteja propício, ó Deus, a receber da tua parte, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, venha penetrar como ela é, ó Deus, penetrar e trazer, ó Deus, aquilo que sai da tua boca e que não volta, não torna para o Senhor, se ela não se cumprir. Oh, Paizinho querido, nesta manhã nós queremos, diante do teu altar, colocar cada vida que nesse momento, ó Deus, parou tudo que está fazendo para juntas, ó Deus, cultuarmos ao Senhor, juntos, ó Deus, ouvir o que o Senhor quer para as nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor, Espírito Santo, venha nos ensinar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Quando nessa... E Jana, pode também avisar. Ela tá online. Ok. Tá certo. Se alguém puder avisar, né, para ela, que nós estamos fazendo agora, né, o ao vivo, a ministração do Senhor. Só um momentinho, só um momentinho. Salmo 124, nós vamos meditar nessa palavra. Nessa madrugada, por isso que eu perdi a hora, né? Nessa madrugada eu estava, não vou dizer que com insônia, né? Porque
Eu acredito que muitas das vezes o Senhor vai nos acordar, nos despertar, e nós precisamos ter o entendimento de que nesses momentos em que nós estamos muitas vezes sem sono, nós, Pai, Senhor, pastora Cris, né, quando nós podemos aproveitar este momento para buscar a presença do Senhor. E há umas semanas atrás, o Senhor havia falado comigo nesse texto de Salmo 124. E eu meditei, eu logo quis até ministrar essa palavra. E o Senhor falou ao meu coração: filha, no tempo oportuno, eu vou dizer a você, para você ministrar. Tá certo, meu pai. E daí, eu, nesta madrugada, como eu falei, perdi o sono. E daí, o Senhor começou a ministrar de novo essa palavra no meu coração. E eu amanheci com essa palavra muito forte, ardendo no meu coração, para ministrar nessa manhã para a minha vida e para a tua vida. Esse cântico de Davi, que ele vai relatar salmos, são cânticos espirituais de alguns servos do Senhor, como Davi, como Moisés, como Asaf, né? Vai ter vários Salomão, né? Que vai estar entoando louvores ao Senhor. E Davi, nesse Salmo 124, ele vai cantar o relato das perseguições, do que ele passou. E ele vai também lembrar da história do povo de Israel. Nesse salmo, a gente vai aprender alguns pontos. Primeiro, um alívio que a expressão desse louvor traz. Ele diz: se o Senhor não estiver conosco, que Israel repita: se o Senhor não estiver do nosso lado, quando os nossos inimigos atacaram, é uma expressão de alívio. Ele estava dizendo: se não fosse o Senhor, glória a Deus, aleluia, ainda bem que o Senhor estava comigo. Sabe aquela sensação? Não sei se você já pôde experimentar, e era isso que mais ou menos Davi queria se expressar. Sabe quando, por exemplo, a gente está em apuro, ou a gente está precisando de alguma coisa e alguém vai nos ajudar, e a gente até diz assim: poxa, se não fosse, né, como hoje Angélica, quando eu estava agora terminando, né, de ajeitar aqui as coisas, aí eu vi, vai ter não, né, como eu louvo ao Senhor, desse desejo, né, pastora Cris também perguntando, né, se ia ter o ao vivo, né, agora, e aquela sensação de alegria, de alguém estar. Aí a gente pode dizer assim: se não fosse Angélica aqui, tivesse me lembrado. Não é? Sabe aquela sensação que nós, de alívio, de proteção, era que Davi estava querendo dizer nesse cântico. Ele disse: glória a Deus, aleluia, que alívio se não fosse o Senhor. Ele entendia assim: se o Senhor não tivesse agido em favor dele, os inimigos teriam engolido vivo. Ele entendeu a proteção de Deus, ele fez um cântico expressando um alívio, dizendo: se não fosse o Senhor. Sabe, eu não sei se você pode estar aí, dizendo aí desse lado, aquela sensação: se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, você não acordaria viva. Se não fosse o Senhor, você não estaria de pé. Se não fosse o Senhor, você não estaria na sua casa, não estaria no seu emprego, você não estaria viva. Sabe, nessa manhã você pode fazer como o salmista, ele estava fazendo aqui nesse cântico, um cântico de alívio, dizendo assim: ufa, se não fosse o Senhor. O reconhecimento do Senhor: se eu não fosse o Senhor. Às vezes, Deus nos libera uma cura na nossa vida.
né? Eu estou com a nossa irmã Angélica, onde também ela foi curada, né, de um câncer na mama. E eu posso entender, né, que ela pode me entender como eu estou dizendo, como o salmista estava dizendo. Ela não vai atribuir, nossa, não fosse a quimioterapia, se não fosse um exame, né? Não, ela dá uma sensação de alívio, né, Angélica? Se não fosse o meu Senhor, eu não teria sido curada. Eu não estaria viva hoje para contar a história, para dizer que Deus me livrou. Sabe, querido, nessa manhã, quando Deus falou ao meu coração, Ele falou, né, assim, canta como Davi. Se não fosse o Senhor. Aquela sensação de alívio, a sensação de que tem um Deus que não dorme, não tosqueneja, uma sensação, sabe, de proteção. Aqui esse texto, Davi vai mostrar um reconhecimento que ele teve do feito do Senhor. Ele reconhece, sabe, que o Senhor foi que os livrou dos seus inimigos. Ele dá uma sensação de alegria, de dizer, se não fosse o Senhor. Se não for... Verdade, pastora Cris. Se não fosse o Senhor, não é? Como estaria a igreja agora? É um Deus que tem cuidado de mim e de você. Davi, como a gente está aprendendo, o que ele fala aqui se não fosse o Senhor, é uma expressão de alívio, uma expressão de reconhecimento, uma expressão de refrigério que ele tinha, de alegria por ter um Deus que cuida dele. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que Davi reconhece a proteção de Deus, a defesa de Deus. Muitas vezes a gente quer, né, até diz essa expressão, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, a gente até diz isso. Mas será que nessa manhã você está reconhecendo como Davi? Se não fosse o Senhor, que alívio, que alegria, eu reconheço, pastora. Mas será que você está reconhecendo a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, a presença do Senhor na tua vida? Tá? Porque Davi, ele reconhece aqui. Ele até diz assim, olha, se não fora o Senhor, e Israel que o diga. Ele ainda estava dizendo, por quê? Porque ele estava relatando, e a gente vai entender, quando ele diz, as águas nos teriam arrastado, e as torrentes teriam nos afogado. Essa é a menção de que Davi estava falando quando Deus fez o povo atravessar a pés enxutos, quando Faraó e seus cavaleiros estavam atrás dele e na frente estava o mar vermelho. Não tinha saída, não tinha possibilidade. E o Senhor diz a Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E ele marcham diante do mar vermelho quando Moisés toca nas águas. As águas se dividem e o povo passa a pés enxutos. Ele estava fazendo uma menção, ele dizendo, olha, que Israel diga, se não fosse o Senhor, que Israel repita o alívio, a alegria da mão do Senhor, do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor. Porque senão, eles tinham sido exterminados, eles tinham sido engolidos vivos pelo povo, pelo exército de Faraó. Se não pelo exército de Faraó e o Senhor não tivesse abrido o mar, eles teriam passado, ou como o Senhor fez, depois que o povo passou, o mar fechou e exterminou, acabou com Faraó e seus cavaleiros. Diante deles, eles viram, querido, eles viram, né, a proteção de Deus. E por isso, Davi estava relatando
E ele estava dizendo, veja a expressão, ele diz que Israel, repita, que Israel o diga isso. Se não fora o Senhor, os nossos inimigos, os seus inimigos, teria engolido vivos. Porque o nosso inimigo, aqueles que se constituem nossos inimigos, porque tem o inimigo Satanás, né? E tem aqueles que se constituem os nossos inimigos. Aqueles que se levantam contra a obra do Senhor, contra a minha vida, contra a tua vida, sem você nem fazer nada. E muitas vezes, Davi estava dizendo essa expressão, dizendo, olha, eles iam não ir para cima de nós, sem dó nem piedade. Sabe, a expressão que Davi diz assim, engoliam vivos, sabe? Eles iam sentir toda a dor, porque quem está vivo, sente. Eles não fizeram, eles sofreram, eles mortos. Não, vivos, para que eles sentissem dor. E por isso, Davi diz, se não fora o Senhor. Você está conseguindo compreender o que Deus está falando para você nessa manhã? Talvez você esteja até dizendo a primeira parte, que alívio. Se não fosse o Senhor, reconheço. Aleluia, que alívio, né? Mas você está conseguindo entender, se não fora o Senhor, que Ivanilza, que pastora Cris, que Angélica, que Beza, que Andréia, que Bruninha, possa reconhecer com uma outra irmã que está conosco também, né? Reconhecer o cuidado de Deus, a provisão de Deus. E nessa madrugada, o Senhor estava falando para mim. Quantas pessoas, filha, não têm entendido o meu trabalhar. Se não fora o Senhor, nessa quarentena, nesse isolamento, em que não tem recursos, empresas estão sendo fechadas, a escassez, né, de algumas coisas tem apertado, o Senhor está dizendo, se não fosse eu, o Senhor, que tivesse provendo, cuidando, mas tem gente que está atribuindo, não a gente aqui, tá? Pessoas atribuindo a glória para o governo, para o presidente. Se não fosse o presidente ter liberado essa quantia de dinheiro, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Olha para aí. Não, querido, se não fora o Senhor na tua vida, porque por tua vida, pela a vida da igreja do Senhor Jesus, o ímpio também é abençoado, porque Deus manda chuva para justo e injusto. Deus manda, querido, provisão para crente, e pessoas são bem-aventuradas, são beneficiadas por causa do povo de Deus. Mas muitas vezes nós estamos atribuindo, né? E esse reconhecimento, se não fosse fulano, se não fosse cicrano, né? Eu não sei como é que eu estaria agora. Mas Davi vai dizer, se não fora o Senhor que estivesse com a minha vida, eu não saberia como eu estaria agora. Na verdade, não estaria. Ele vai dizer, as águas teriam nos afogados. Aleluia. Aí no verso 7, ele vai dizer, como o pássaro escapou da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. Ele continua a relatar, por isso que Moisés, quando vai entoar o Salmo 91, muito conhecido de todo mundo, vai dizer, né, que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Essa aqui está fazendo a referência, Davi, quando Faraó, né, achando que poderia fazer um plano, e o plano dele prevalecer. Ele disse, ok, pode ir, vamos adorar ao Senhor. Quando eles estão a certa distância e Faraó e seus cavaleiros vão atrás deles,
formando uma armadilha. Disse, onde eles estão agora, eles estão encurralados, eles não têm saída. Sabe, tem pessoas, tem situações que querem fazer uma armadilha para mim e para você. Mas sabe que o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele está dizendo, tenha alívio nessa manhã. Ele está dizendo, pode ficar aliviada nessa manhã. Porque o Senhor cuido de você. O Senhor, desfaço as armadilhas, os planos que os teus inimigos fizeram contra você. E Ele diz, o nosso Deus, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Entende, querido? Entende? Entende que nessa manhã o Senhor está falando para você. O Senhor está te dizendo, olha, primeiro pode se aliviar. Pode ficar tranquilo. Porque eu estou cuidando de você. Se não fosse, eu disse o Senhor, na tua vida, você nem viva estaria para contar, relatar a história. O Senhor está dizendo, se não fosse, pode se aliviar, pode glorificar, pode dar glória, como nossa irmã, pastora Keis está, né? Dando tanto glória, né? Se não for o Senhor, nossa irmã Ivanilza, né? Nossa irmã Angélica, é assim mesmo, se não for o Senhor, eu e você não estaria nem aqui. Se não fosse o Senhor na nossa vida, os nossos inimigos estavam rindo de nós, estavam triunfando contra nós. Mas eu quero te dizer que esse Deus que traz alívio para a tua vida, Ele está dizendo, ainda que alguém fez uma armadilha, o Senhor é o Deus todo-poderoso de abrir, quebrar, destruir todas as armadilhas que o inimigo fez, planejou, né, arquitetou para a tua vida. O Senhor está dizendo, né, nessa manhã, para mim e para você. Deus está mandando eu te dizer como Ele falou comigo e eu estou compartilhando com você. Se não for o Senhor, daí, eu queria que você, por fé, daí esse suspiro de alívio. Ai, se não for ao Senhor. Pode dar esse suspiro de alegria, de alívio, de você ter um Deus que cuida de você. Ah, se não for o Senhor. Nessa quarentena, se não for o Senhor na minha vida, eu já teria me desviado, eu já teria deixado a presença do Senhor, eu já tinha me enfraquecido. Ah, querida, se não for o Senhor que estivesse cuidando de nós. Sabe, eu sei que Deus está falando tão forte com você que está aí ouvindo, né, essa ministração. Ainda que você esteja dizendo assim, como o povo de Israel, que era um povo murmurador, que Deus, sabe, mostrava sempre o cuidado, né, do Senhor, a provisão. E eles estavam com fome, com desejo de comer carne, com vontade de comer carne, e eles reclamavam. Deus mandava carne e eles reclamavam. Eles disseram que estavam com sede. Deus fez uma rocha sair água e eles começaram a murmurar. Sempre estava esquecendo dos feitos do Senhor. Sabe, eu tenho aprendido com a vida do nosso irmão Josué. Josué, lá no livro de Josué, ele vai falar, né, que inculca esta palavra, ou seja, coloca essa palavra na cabeça dos teus filhos. Inculca até que eles tenham esse entendimento, seja afirmado. Por isso que muitas vezes você vai dizer, pastora, mas eu tenho gratidão ao Senhor. Não, pastora, eu louvo ao Senhor.
Mas por que a senhora de novo está falando isso? Ontem, a nossa ministração, muitas pessoas foram impactadas, abençoadas com a palavra de ontem. Um Deus que sonda, um Deus que conhece. Sabe? Um Deus que nesta manhã me trouxe aqui para dizer a você, tenha alívio. Que você não serve a um Deus feito de barro, né? Imagem esculpida, que tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não escuta. Tem mão, mas não é estendida para te abençoar. Você tem um alívio, que você tem um Deus que é vivo, que é poderoso, que inclina os seus ouvidos para ouvir o gemido, o clamor do necessitado. Um Deus que sonda, sabe o que precisa e está atento ao que você precisa. Esse Deus que nesta manhã me traz aqui para você ter alívio, para você dizer assim, ai, como é bom. Ah, que alegria de eu ter um Deus, porque se esse Deus não existisse na minha vida, se eu não o conhecesse, eu estava perdida, porque não tinha esperança, não tinha escapatória. Talvez você esteja aí me ouvindo e esteja dizendo, se você é evangélico, está dizendo, pastora, mas eu estou nesse momento, como o povo de Israel, diante de um mar vermelho, diante de um mar, e as situações de pessoas estão vindo atrás de mim, eu não tenho escapatória. Eu quero te dizer que tem um Deus que está quebrando as armadilhas. Tem um Deus no céu, um Deus verdadeiro, que está, querido, desfazendo as artimanhas, os planos que alguém arquitetou contra a tua vida. É esse Deus que está dizendo assim, tem um alívio. E se você que está aí ouvindo, né, e ainda não tem um entendimento, que se você está ainda no teu trabalho, se você não tem reconhecido que se você está vivo, se você sai da sua casa, vai para o trabalho, volta, e a mão de Deus te guardando, e você não está entendendo isso, Deus também está falando para você. Se não for o Senhor que estivesse cuidando, preservando você aí no teu trabalho, preservando o teu salário, preservando o teu alimento. Eu lembro de um testemunho de uma irmã, né, de verdade, aconteceu, em que o marido havia deixado ela, não tinha dado dinheiro, nada para ela. E ela disse que o gás dela passou 6 meses. E talvez você já esteja respondendo aí, durou 6 meses porque também não tinha comida, ela não cozinhava. Não, porque Deus não deixa o justo, os seus servos, a mendigar o pão. Nesse tempo, ela ainda, o Senhor deu estratégia dela vender bolo para fora. Querida, é um Deus que cuida de você. É um Deus que, aleluia, é um Deus que quando ele levanta o profeta Eliseu e vai para uma mulher que os credores têm ido atrás dela por causa das dívidas, querendo pegar o seu filho. O Senhor usa aquele profeta, como está usando a minha vida nesta manhã, para falar para a sua vida, que enquanto não havia chuva, enquanto estava passando aquela escassez, todo ali, naquela cidade, toda vez que ela deitava o óleo, toda vez que ela abria o depósito, né, de farinha, tinha farinha. Sabe, querido, sabe como você pode entender isso? Só quem vive o milagre de Deus é que pode entender. Imagine, ela abrir, tirar. Abrir, tirar. E quando ela olhar, eita, vai acabar. Não, quando ela chegava no outro dia que ela abria, tinha mais farinha.
É esse Deus que tem cuidado de mim e de você, querida. Comece a glorificar. Para de murmurar, crente. Para de estar questionando. Muitas vezes a gente não é colocado no muito porque a gente no pouco não sabe agradecer a Deus. Tem gente que agradece a Deus por algo. Deus me deu isso. Deus fez isso e ao mesmo tempo já está murmurando. E como vai ser? E como vai? E começa, querida, a murmurar. Mas, querida, nessa manhã, entenda o que Deus está falando para você. Ele está dizendo, se eu não fosse na tua vida, os teus inimigos já tinham te engolido vivo. Se não fosse o Senhor na tua vida, alguém já tinha te pegado nessa armadilha. Mas o Senhor está dizendo, eu sou um Deus que destruo, quebro as armadilhas e faço você voar. Como ele diz lá em Abacuque, capítulo 3, e o verso 18 em diante, vai dizer que ele me faz andar altaneiramente, ou seja, em lugares altos. Ele faz os meus pés como da corça, sabe? É uma velocidade. Mas muitas vezes a gente não tem reconhecido, né? Esse poder de Deus. E mais uma vez eu quero junto com você agradecer a Deus, né, por esse momento, por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a tua vida. Que nessa manhã você possa ter recebido de Deus, do teu Pai, o que Ele falou para você nessa manhã. O que Ele te chama a tua atenção, né, como Pai cuidadoso, dizendo, filha, fica aliviada, porque eu sou um Deus que cuida de você, um Deus Rafa, um Deus que cura. Está precisando de cura? Deus cura. Você já parou para pensar, querido, né, nessa epidemia, nessa situação que está, Deus está te preservando com saúde. Quantas pessoas, antes dessa epidemia, tinha pico de pressão arterial, tinha crise alérgica, dores, seja o que for, e o Senhor está preservando saúde, cuidando. E você não está indo para o hospital, Deus está cuidando de você. Você parou para pensar nisso? É um Jeová Rafa, um Deus que cura, um Deus que tem saúde para dar a tua vida. Um Deus, Jeová Jireh, um Deus que provê para mim e para você. Um Jeová, o grande Sabaó, o Senhor dos exércitos, que tem guerreado as minhas guerras e a tua guerra. Oh, querida, nessa manhã, começa a ter um coração grato diante do Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado. Se não for o Senhor mesmo na minha vida, oh Senhor, eu nem saberia, né, o que aconteceria desse momento em diante se o Senhor não tivesse na minha vida. Que Deus abençoe a cada uma de vocês que receberam a palavra do Senhor. Obrigado pela companhia de cada uma de vocês. Que nessa manhã você possa receber da parte do Senhor. Não foi uma palavra como algumas pessoas, né, desejam tanto, né? Assim, só uma palavra de toma a chave do carro, toma, né, uma bênção, toma isso e toma aquilo, né? Qualquer outra coisa, né? E talvez você não entendeu uma dimensão tão grande, né, do poder de Deus. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo, tem alívio, porque você tem um Deus que é Deus dos deuses, Senhor absoluto, que tem cuidado de você, que tem te protegido, que tem, sabe, preservado a tua vida, que tem olhado para você nos mínimos detalhes. E mais uma vez, talvez até agora que tem sido colocado no YouTube, e eu quero deixar, né, registrado, né, a minha gratidão ao Senhor, não só porque Ele fez isso. É para você observar, querido, que quando Deus quer agir, não tem como impedir o agir de Deus na tua vida.
Antes da quarentena, antes dessa epidemia, eu fiz vários aniversários. Deus me deu a oportunidade de muitos anos de vida eu estar, viva. Mas nessa epidemia, quando os meus inimigos, quando aqueles que se constituíram meus inimigos achou que, vou ver o que é que eu vou fazer para ela, Pode ver o banquete que Deus preparou, com direito até máscara de proteção, de corujinha, É aniversário personalizado. Querido, é um Deus que cuida de mim, de você. Ainda que você não entenda, não reconheça, querido, mas não vai te faltar o suprimento na tua casa, porque ainda Deus envia corvo, Deus ainda tem pessoas, tem animais que vai levar na tua casa, querido. Deus ainda faz milagre como fez na vida de Elias, que quando Deus manda ele sair daquele lugar e ir para... Esqueci agora o nome, e ele fica ali, ele diz, eu ordenei ao Senhor, ordenei que o corvo te dê de alimento. Querite, mandou ele ir lá para o riacho de Querite e ele disse, não se preocupa, porque vai ter pão e carne para você, não se preocupa não, vai ter água cristalina, água refrigerada, porque é riacho, é água geladinha. E o Senhor dizendo, obrigado, pastora Cris, eu lembrei, E o Senhor diz para ele, disse, vai. E aí, depois o riacho seca. Mas Deus não deixa a provisão dele faltar na vida de Elias. Elias obedece e sai de Querite e vai para Serepta. Quando chega lá, parece que as coisas de Deus, quando complica, Parece que quando aperta, quando não tem saída, Deus chega com a sua resposta. E ele diz assim, lá ordenei uma viúva que te alimente. Se Elias não conhecesse o Deus que ele servia, ele ia dizer assim, como? Uma viúva? Ela não vai ter comida nem para ela, como é que vai ter para mim? São muitos crentes que nessa manhã, tá ouvindo e está dizendo assim, como essa pastora nem sabe, não sabe o que eu estou passando. É o Deus que eu sirvo, que é um Deus poderoso, que cuida de mim e de você, que nessa manhã traz para a minha vida e para a tua vida o alívio de ter um Deus que cuida de mim e de você. Ainda que ele te conduza para Serepta, querido. Não se preocupa não. Porque em Serepta é onde Deus vai usar a tua vida para abençoar a vida daquele que ele vai mandar te alimentar. Aquela mulher, aquela viúva, a Bíblia diz que quando ele encontra aquela mulher, ele pede um pouco de água e pede para que ela faça. A Bíblia vai dizer que ela diz, eu só tenho 2 gravetos. Será que era muito a comida? Não vou fazer e vou comer, eu e meu filho, e nós vamos morrer. Olha onde Deus chega, querido. Deus chega no escape de desfazer a armadilha. Deus chega e desfaz e faz ela voar, porque a expectativa daquela mulher era a última refeição que ela tinha. Mas um Deus que cuida de mim e de você, ele leva o profeta para lá, para Serepta, para mudar a história daquela mulher, a sentença daquela mulher, aquilo que estava previsto para ela, acabar a comida e ela esperar a morte e morrer. Aleluia! Mas o Deus que chega, um Deus que tem provisão, ele chega na hora certa. Mas ele só chega na hora certa para aquele que é fiel. Não aquele murmurador, aquele queixoso, aquele que não tem um reconhecimento do cuidado de Deus. Aleluia. Deus está dizendo o que é que está faltando para você nessa quarentena. Nesse isolamento, o que é que está faltando? Porque se não fosse o Senhor na tua vida. Aleluia. E o Senhor traz para mim e para você nessa manhã, essa palavra, um Deus que nessa manhã está mandando eu te dizer, tem profeta ainda na terra, que Deus envia
para mudar essa sentença na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro que o Senhor falou e me fez promessa que minha vida, os áudios, as ministrações ia chegar em lugares que eu nem estaria. E eu lembro que muitas pessoas, inclusive do meu ministério, né? E agora, pastora, como é que vai ser? Como vai ser os nossos cultos? Aleluia, se não for o Senhor na nossa vida. Olha para aí, me deu a oportunidade, porque pode ninguém acreditar, né? A timidez que eu tenho, um Deus que faz com que usa a Bruninha, né? Que já havia insistido várias vezes com isso, e aí não dá a oportunidade. Olha aí, querida, você está me vendo aí, eu não posso estar vendo você, mas estou vendo você escrever aí. Um Deus querido que nos leva para a Serepta. Um Deus querido que provê, que nos surpreende, querido. Quando alguém pensou que ia acabar o ministério, que alguém pensou que como é que ia ser agora, quero ver esses cultinhos, né? Como algumas pessoas têm dito, esse não é um momento de desabafo, não. Eu estou dizendo que tem pessoas que pensam isso, os nossos inimigos. E aí o Senhor vai dizer, não. Tem história nova, tem algo novo que eu estou fazendo. E aí Deus nos dá estratégia, querida. Estratégia para continuarmos na presença dEle. Se não fora o Senhor, né? Como a gente estaria agora? E eu quero terminar orando por tua vida. Mas, mais uma vez, eu convido você, nesse momento, a fazer junto comigo. Dá aquele sorriso mesmo. Onde você estiver, não se incomoda não. Se incomoda não. Dá aquele sorriso mesmo de alegria. E diz, se não for o Senhor na minha vida. Sensação de alívio. De um Deus que me trouxe aqui para lembrar você de um Deus que você serve, cheio de bondade, de graça e de provisão na tua vida. Vamos agora? Posso fazer? Vamos lá? 1, 2, 3. Se não for o Senhor, aleluia, glória a Deus. Quero cantar esse louvor. Majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Canta aí. Começa a cantar agora aí onde você está. Eu te convido. Nações Ele é. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande
Pai, nós queremos te render graças por tua grandeza, por tua majestade em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque se não fora o Senhor em nossas vidas, nós não saberíamos como nós estaríamos enfrentando e nem como estaríamos nessa situação. E se estaríamos, Pai, nós queremos te render graças por cada vida que nesse momento está conosco participando. A vida de Angélica, lá em São Paulo, Pai, mas que o Senhor nos une por essa tecnologia. A vida, Senhor, de pastora Cris, que está ali no trabalho. A vida de Bruninha, que também se encontra no trabalho. A vida de Andréia, Pai, a vida de Beza. A vida, Senhor, de algumas pessoas que entrou e eu não gravei o nome, mas que nesse momento, Pai, está ouvindo essa ministração. Mostra a tua grandeza, ó Deus, a tua majestade, a tua provisão sobre essa vida. Pai, obrigado por esse privilégio. Obrigado, Senhor, e eu quero colocar diante do teu altar a vida de Jó. Eu quero colocar diante do teu altar a vida de Janaína, a vida da nossa irmã Neide, Pai. Oh, Deus, mostra a tua grandeza. A vida do nosso irmão Damião, revela a tua grandeza na vida de cada um dos nossos irmãos. A vida de Deise, Pai. Nós te clamamos, ó Pai, em cada vida. Nós te pedimos, ó Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Não sei se você conseguiu, deu um probleminha, mas eu espero que você esteja aí ouvindo. Se retornou, só lembra para mim. Amém. Obrigada, Ivanilson. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a minha vida, sobre a tua vida. Pai, nos concede um dia de excelência, que nós venhamos a reconhecer no decorrer deste dia, ó Deus, o teu cuidado. Aleluia! Assim diz o Senhor, nesta manhã para a tua vida. Continua no decorrer desse dia, suspirando de alegria, dizendo, o Senhor, se o Senhor, sabe, Deus está falando agora ao meu coração para eu dizer para você, sabe que, eu não sei você, mas quando você está apaixonado por alguém, é tão bom, né, ouvir, te amo, lindo, linda, né, é algo tão maravilhoso, enche o coração de alegria. Eu quero te dizer, mesmo se você não acredita, mas eu não estou nem aí, eu não estou duvidando que você acredita não, porque eu creio que esse povo é um povo de mistério, é um povo que reconhece o poder de Deus. Eu quero que você passe aí, o momento que você puder, tiver a oportunidade, vai suspirando aí mesmo. Ai, se não for, Senhor, porque eu quero te dizer que vem surpresa de Deus para a tua vida. Nesse cada teu suspirar, em cada gratidão que você está dando ao Senhor, o Senhor está dizendo nesse dia, começa a ter alívio na tua vida, porque o Senhor cuida de você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o eterno Espírito Santo, repouse sobre nós e sobre todo Israel do Senhor, espalhado na terra. Amém, amém e amém. Deus abençoe a cada uma. Muito, muito obrigado pela companhia de cada uma de vocês. Logo mais à noite, nós estamos no nosso culto hoje, direto de São Paulo. A gente é chique, viu? Direto de São Paulo, tem uma ministração da parte de Deus para a tua vida. Cria expectativa no teu coração, né? Direto também de PE22, né? Nobre. Bruninha está dirigindo o trabalho e nossa irmã Angélica, lá de São Paulo, vai estar trazendo a ministração. Cria expectativa, às 20 horas, começa a desde já, né, suspirar de alegria, porque eu sei que tem milagre de Deus chegando nesse dia para a tua vida. Eu tenho convicção, como a pastora Cris, né, costuma dizer que acha lindo, né, mas eu não estou me emocionando com isso não, é porque a gente precisa ter convicção mesmo, que o Deus que fala, e nessa manhã eu tenho convicção do Deus que está falando para você que está aí do outro lado,
para você que está olhando para mim, para você que está dizendo, ela está apontando dentro para mim, ela está falando para mim, é para você mesmo. O Senhor está dizendo, comece a suspirar de alegria, porque há a provisão do Senhor, há cuidado de Deus para a tua vida nessa manhã. Durante todo esse dia, você vai ver o socorro de Deus, a surpresa de Deus, o surpreender de Deus na tua vida. E logo mais à noite, nós vamos estar adorando a esse Deus que por nós tudo executa. Deus abençoe, que Deus abençoe a cada um. Amém. André, amém. Angélica, né? Que Deus abençoe. Fiquem todas na paz. Amo vocês. Assim, de coração. Amo vocês. Beijo.